Quero falar sobre perfeita salvação. A mensagem de hoje, ela não é longa, mas é uma mensagem que todo ser humano precisa ouvir. Diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 22, Hebreus 7, 22. Pode colocar, por favor, Maurício. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Jesus, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação que Deus propõe, que Deus oferece, não é uma salvação que você vai precisar complementar. A salvação que Deus oferece, ela não vai depender de você, não vai depender do teu esforço. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente, principalmente quanto mais velho a gente fica, quanto mais maduro a gente fica, a gente olha para trás e reconhece as bobagens que a gente faz. Às vezes que nós decepcionamos os outros e a nós mesmos. Às vezes que nós tropeçamos em caminhos tão simples, em direções tão bem norteadas. Nós sabemos por onde a gente deve ir, mas a gente não vai. Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós nascemos com um problema sério, qualquer ser humano, chama-se pecado. Somos envenenados, a nossa carne, ela está contaminada com o pecado. Nós estamos contaminados com orgulho, com rebelião, com distanciamento de Deus. E nós precisamos experimentar um milagre. Tem muita gente orgulhosa que pensa que pode se salvar. Tem muita gente que pensa que vai chegar no céu e Deus vai falar: parabéns, hein, você conquistou o teu espaço. Mas a palavra de Deus não nos chama de autossalvadores. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um acesso ao reino de Deus, que só pode ser dado por Jesus Cristo de Nazaré. E quando Deus nos chama, ninguém vai para o purgatório. Não há nenhuma voz, não há nenhum livro bíblico ou expressão apostólica que diga que depois da morte do homem, ele vai experimentar o purgatório ou o limbo. Que nós temos dois destinos, há duas direções apenas. Ou você vai viver no céu e na eternidade, ou você vai se perder para sempre. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela coloca como único acesso, a única porta a Jesus Cristo. Ele diz que larga é a porta do mundo, mas estreita é a porta da salvação, e poucos entram por ela. Tem muita gente querendo chegar no céu sozinho, mas ninguém vai para o céu sozinho. Se a gente não tiver uma aliança, e Jesus Cristo é a garantia, foi isso que nós lemos. Ele é o penhor, Ele é a garantia dessa verdade. Deus, que fez esse mundo, que criou o mundo, Ele olha para a criação e Ele não cabe dentro da criação. Deus é tão grande, que Ele não cabe dentro desse universo que Ele criou. Mas Ele se reduz, se diminui, para viver entre nós, na pessoa do Seu Filho Jesus. Quando a gente fala sobre isso, há um texto maravilhoso, em Marcos capítulo 10, que fala sobre um jovem rico. E um jovem rico que busca a eternidade. Olha para mim, todos nós buscamos a eternidade, todos nós. Sabe por quê? Eclesiastes capítulo 3, fala sobre o tempo de Deus. Há tempo para tudo debaixo desse sol. Tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de colher pedras e de espalhar pedras. Há tempo de chorar e tempo de rir.
mas para tudo Deus fez as coisas no tempo certo. E ele colocou, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a eternidade dentro do coração do homem. Dentro do coração do homem, há uma busca pela eternidade. Tem gente que acha que não vai envelhecer, vai. Você pode tentar atrasar o envelhecimento com botox, com cirurgias plásticas. Você fala, nossa, ele é novinho, mas ele já passou por 15 esticadas. Tem muita gente que pensa que vai conseguir aumentar o tamanho da sua vida. Jesus diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar em 1 minuto a sua vida? Então nós temos essa vida para viver, e temos uma vida para se encontrar com Jesus Cristo, e para ter acesso a uma eternidade que Deus preparou, não para bonzinhos e nem para perfeitos. Tem muita gente que pensa assim, não pastor, aqui subiu o pessoal da Cristolândia, esses 4 que estão sendo batizados hoje da Cristolândia, eles precisam, eu não preciso. Olha para mim, isso é uma grande bobagem. Em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, todos pecaram. O coração do homem se compara, e ele gosta de olhar para o lado e achar que ele é melhor. Eu estudei mais, eu sou mais educado, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico, eu sou mais bonito, eu não sou como esses pecadores. Olha para mim, somos todos iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem ninguém mais especial. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. E esse texto de Marcos 10 vai dar para a gente a dimensão de tudo isso que a Bíblia diz. Diz assim, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria fazer algo, ele queria fazer uma obra, ele queria investir dinheiro, investir recursos, ele queria entregar a vida no serviço para herdar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele, o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Eu vou repetir, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e lhes respondeu, para o homem é impossível. Para o homem é impossível salvar-se, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É impossível você se salvar. É impossível você cumprir uma lei perfeita quando você é imperfeito. É impossível você mergulhar no mar e ficar 5 horas e sobreviver, porque nós não temos guelras, nós não somos peixes, somos seres humanos. É impossível.
É impossível te dar 2 penas de galinha e falar para você bater asa e chegar até a lua. Impossível. Porque há uma lei de gravidade, há uma força que nos puxa para baixo, um vetor normal, que não deixa você subir. Você não vai subir. Nem que você pegasse as asas, ou um avião, seja do Santos Dumont, ou da maior tecnologia, você não vai chegar na lua, porque nem a própria lei da aerodinâmica vai fazer você chegar na lua. Isso é impossível. E aqui Jesus está deixando claro a um homem que achava, porque ele era rico, esse jovem, ele era rico, é alguém que chega numa igreja, lá na cidade empoeirada de Nazaré e da Galileia, e para com a sua Ferrari, e está vestido com o seu terno italiano, com o seu sapato inglês, com a sua gravata de seda, e ele procura o jovem rabino Jesus. E aí, quanto que eu tenho que mexer? Quanto que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? Diz aí que eu faço, para herdar a eternidade. Ele quer receber algo, ele quer receber uma herança. E Jesus diz, olha, só tem um jeito, você tem que cumprir os mandamentos. Só que ele está enganado a respeito dele mesmo, e a respeito da capacidade que ele tem de cumprir aquilo que ele está cumprindo. Ele fala, não assassinarás. Pastor, eu nunca matei ninguém. Olha o que eu vou dizer. Em 1 João, capítulo 4, verso de número 20, vai dizer o seguinte: aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê, e não amar o seu irmão que ele vê? Jesus, ele vai dizer no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, e disser contra ele, tolo ou raca, será réu do juízo e do fogo do inferno. Pastor, eu nunca adulterei. Aí Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção, já adulterou no coração. A palavra de Deus, ela é tão perfeita que não deixa ninguém escapar. Quando o mandamento, e o último dos mandamentos diz, não cobiçarás o gado do teu próximo, o trabalho do teu próximo, a casa do teu próximo. Quando você cobiçar algo que não é teu, você já pecou no seu coração. O pecado não está apenas naquilo que a gente vê, a transgressão, eu vi ele mentir, eu fui testemunha de que ele enganou. O pecado, ele mora aqui dentro. Agora, você é salvo de quê? Por que Jesus, ele vem para salvar? Todo mundo conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, perecer de quê? Salvar do quê? O homem é pó. Em Gênesis 3, há um juízo sobre o homem, que vai ser gerado depois do pecado de Adão e de Eva, e sobre nós há um juízo que tem se cumprido há milhares de anos, e vai continuar se cumprindo. Você, meu irmão, minha irmã, você é pó da terra. Você vai virar pó, porque tu és pó, e ao pó retornará. O que a gente está vendo aqui, tudo que você enxerga vai passar, tudo aquilo que teus olhos veem, vão passar. Então o apóstolo Paulo desafia a igreja de Corinto para dizer o seguinte: atentai, pois, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são efêmeras, são passageiras, mas as coisas que você não vê, as invisíveis, elas são eternas. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus está falando com uma igreja e diz: ao que vencer,
não sofrerá o dano da segunda morte. Porque um dia haverá juízo para mim e para você. Ninguém vai escapar. Você pode tentar disfarçar. Você pode tentar recuperar o tempo perdido, você pode tentar pagar suas dívidas, você pode tentar apagar o seu caminho trilhado torto. Você pode falar assim, não, mas eu era jovem. Você pode falar assim, não, mas eu vivi numa família que me ensinou isso. Não, mas eu tive que fazer porque eu fui obrigado. Todos nós vamos dar contas. E aí vem o coral da Cristolândia, citar Romanos capítulo 8, dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? A salvação é um presente que Deus dá para a gente. A salvação não é alcançada com uma boa conduta, com palavras perfeitas, e nem com uma filosofia perfeita. A salvação é alcançada pela fé. Em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9, a palavra de Deus diz, vós sois salvos pela fé. Isso é graça de Deus, não vem de vós, não vem das suas obras, não vem da maneira como você vive, mas isso é um presente de Deus. As boas obras são feitas para que a gente que é salvo ande nelas. Então não é, pastor, então eu vou viver a vida louca, porque já que eu sou salvo pela fé, só que você sabe que a vida louca vai levar você sabe para onde? Para a rua. Vai levar você saber para onde? Para distante da alegria que Deus quer para aquele que obedece a sua palavra. A salvação é algo que Deus preparou e fica difícil dentro de um povo religioso que aprendeu que Deus é mau. Esses dias eu estava falando com uma irmã, professora, ela contando que estava chovendo na semana passada, teve uma chuva muito forte aqui em Curitiba, com relâmpago, com trovões e com raios. E uma criancinha virou para a professora e falou assim, tia, Deus está bravo com a gente, Deus está zangado com a gente. Ela falou, não, Deus não está zangado com a gente. Nós crescemos sendo enganados por vozes de pessoas que dizem que amam a gente, mas que contam, infelizmente, mentiras, ilusões. Deus não é mau, Deus, Ele não quer desgraçar a vida de ninguém, Deus não está com uma vara pronta para te bater porque você errou, Deus não vai fazer beicinho porque você desobedeceu a palavra dEle, não é nada disso. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A palavra de Deus, gente, é um destino para você ser feliz, é só isso. Você quer ser feliz? Não mate, não roube. Você quer ser feliz? Viva um grande amor na sua vida e só Ele. Você quer ser feliz? Não seja desonesto, não seja desleal. Você quer ser feliz? Não fica falando mal dos outros. Não levante um falso testemunho. Para de ficar trocando fake news no WhatsApp. Você quer ser feliz? Para de cobiçar o que é dos outros e constrói o que é teu. Pede a Deus o que Deus tem para você, Ele vai te dar. O mandamento não salva não, gente, mas o mandamento faz a gente caminhar por um destino. É por isso que Deus diz, olha, por aqui sim, por aqui não, faça isso, mas isso aqui não faça. O que Deus quer é atrair a gente de volta, o que Deus quer é trazer o ser humano de volta para Ele. Quando Tiago 4 diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Você já teve ciúme de alguém? O Espírito de Deus, ele é apaixonado por você. Você pode ter feito pior, você pode ter sido a pior pessoa. Você pode estar se escondendo aí debaixo de uma sombra. Você pode estar se escondendo
debaixo de um bom comportamento, de um bom discurso. Você pode estar se escondendo através das vitórias que você teve na tua vida, no teu trabalho, no teu ministério. De Deus, nós não nos escondemos. E nós também não nos escondemos de nós mesmos. E nós sabemos exatamente aquilo que nós fizemos. E a culpa que nos persegue continua nos acusando a ponto da gente fugir de Deus. Quando Deus souber o que eu fiz, Ele vai me pegar. O ser humano faz isso, a vida inteira. Quando Adão olhou para si e falou: a casa caiu, estou nu. Ele olha para Eva está nua. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele disfarça. Ele pega folhas de figueira, e essas folhas de figueira, ele se veste de folhas de figueira, para tentar se esconder dele mesmo, esconder os seus defeitos da sua esposa, Eva, e tentar se esconder de Deus. E você pensa que Deus não está vendo, e você pensa que Deus nunca viu. Deus vê, Deus viu, e Deus verá, mas o nosso Deus é um Deus que quer salvar, e é justamente por isso que o seu nome é Salvador. É justamente por isso que o nome de Jesus, ele é ligado, ele é conectado à palavra salvação. Pastor, do que eu vou ser salvo? De viver longe de Deus por resto dos seus dias. E eu vou falar para você, não há lugar pior do que uma vida longe de Deus. Quando me perguntam assim: pastor, o que é o inferno? O inferno é uma das doutrinas mais indigestas que existe na Bíblia. E quem fala de inferno é só Jesus. Nenhum apóstolo, Pedro não fala, Paulo não fala, Tiago não fala, nenhum deles fala de inferno. Sabe quem fala de inferno? Jesus, o Salvador. Naquele derradeiro dia, ele vai dizer para uns: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Mas para outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É gente que, em vez de seguir o trilho de Deus e a direção de Deus, segue as sugestões, as seduções, as tentações do inferno. É gente que acha que nunca vai ser salvo. É gente que pensa: pastor, para mim não tem jeito, porque o que eu fiz, pastor, não tem perdão. Você está enganado. Você está enganado. Quando o Filho de Deus foi massacrado e executado naquela cruz, ele fez isso, foi por causa do mundo inteiro, foi por causa de você, foi por causa de mim. Eu já ministrei aqui, ainda que houvesse apenas um habitante desse planeta, e esse habitante fosse você, e ninguém mais existisse, ainda assim, Jesus viria e morreria por você, porque você é chamado de filho, e o Pai quer o filho dentro de casa. Que eu e você, a gente olha para nós mesmos, e a gente descobre as nossas falhas, isso é claro. Que você e eu somos pecadores, todo mundo sabe, até a torcida do Flamengo, até a torcida do Corinthians, a torcida do Coxa, do Atlético, e a pequeníssima torcida do Paraná, mas também amada. Todo mundo sabe. Mas existe uma saída, pastor, existe. A saída está numa aliança, num pacto, numa entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Não tente se salvar. Não tente se salvar. Isso é impossível aos homens. Pedro pergunta: Senhor, quem poderá salvar-se? Não tente comprar o teu acesso ao céu. Não há riqueza nenhuma que vai poder comprar
aquele ticket que vai te fazer chegar no céu. Não existe isso. Só tem um jeito. Para os homens é impossível salvar-se. Palavra de Jesus. Mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então, é um concerto, é uma aliança. É um pacto que a gente faz com Deus. Como, pastor? Através de Jesus. Jesus, Ele é o mediador. Jesus é a garantia. O Filho de Deus é a garantia que o Pai deu, que se você se aproximar dEle, olha para mim, Ele vai te salvar perfeitamente. Ele não vai te esquecer, Ele não vai olhar para trás e dizer assim, esqueci a minha filha, esqueci o meu filho. Ih, gente, mandei gente errada para o lugar errado. Teve gente que foi para o céu e tem gente que foi para a perdição. Deus não vai se esquecer. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe uma marca. A gente não vê, chama-se selo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, quando nós cremos na palavra da salvação. O nome disso é fé. A salvação é para todo aquele que crê. Por que é mais fácil, pastor, falar de Deus e entregar Jesus, oferecer Jesus para aqueles que são os pequeninos? Porque Jesus diz, bem-aventurados os pobres. Por que Ele não diz bem-aventurados os ricos? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e que têm sede. Bem-aventurados os que choram, esses serão consolados. E a impressão que aquele que é feliz, que aquele que é rico, e que aquele que é bravo e bruto, esse não tem acesso a Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando o rico tem fome, ele pede o iFood. Quando o rico tem fome, ele senta no restaurante, e ele não olha para o lado direito do cardápio. Ele não quer nem saber quanto custa, ele quer matar a fome dele. Quando o rico está doente, sabe o que ele faz? Ele vai e liga para a UTI aérea dele que vem buscar ele. Ele vai para o médico e lá ele tem um plano de saúde pago. Ele não depende do SUS, ele não depende daquela fila que ele tem que pegar. Ele é rico. O pobre não. O pobre, quando está doente, só tem um jeito, é buscar o Senhor. Quando o estômago do pobre começa a roncar, e ele não tem o que comer, só tem um jeito: ele contar com a misericórdia de Deus, ele busca Deus. Quando o pobre é assolado, é arrasado, é roubado, é pilhado, ele vai ficar na derrota dele. O rico não, o rico reage. Contrata um bom advogado, um segurança particular, um carro blindado, e assim o mal não toca. O que Deus está dizendo é o seguinte: Ele está dizendo que pessoas que não têm nada se encontram com Ele. Agora, enquanto você achar que você tem tudo, enquanto você achar nessa soberba, nesse orgulho, nesse teu coração que não se dobra, que eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei por onde eu estou andando, você não se encontra com Deus. Deus, Ele se encontra com os humildes de coração. Jesus não veio para o pobre, não veio. Tem político aí que se aproveita do pobre, mas Jesus veio para o pobre de espírito. Foi para esse que Jesus veio, para aquele que tem o seu coração quebrantado e contrito. Haverá um dia em que, quando nós comparecermos diante do Senhor, no dia chamado do juízo, o juízo do grande trono branco, olha para mim, ninguém vai escapar. Nós vamos prestar contas. Só que quando Deus perguntar se você quebrou todos os mandamentos, você vai dizer: quebrei. Mas Ele vai perguntar: mas você recebeu o induto? Você recebeu o habeas corpus?
Você confessou diante do advogado Jesus Cristo, porque Ele é o advogado junto ao Pai. Você pediu a salvação do Salvador, você vai dizer, sim, eu recebi Jesus. Então Deus vai dizer, então entra. Querido, Jesus é aquilo que nós ouvimos os nossos irmãos da Cristolândia cantarem. Nada, absolutamente nada, vai poder nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada. Só tem uma esperança para nós, Jesus. Agora olha o que eu vou dizer para vocês, para a gente encerrar. Os fariseus, não era fácil ser fariseu não, gente. Eles eram religiosos perfeitinhos. E Jesus dá uma bronca neles, dizendo assim, ó: em verdade vos digo, que prostitutas e publicanos entram adiante de vós. Ele vai fazer aqueles homens e mulheres perfeitas, ou que se achavam perfeitas, olhar para os pecadores e dizer: olha, veio João Batista, que não come e não bebe, e vós dizeis, tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe, e vocês dizem: olha, eis aí um comilão, beberrão, e amigo de prostitutas e pecadores. Essas pessoas vão ser testemunhas contra você. Contra você que entra e sai da igreja e não faz aliança com Jesus. Esses homens de verde, que cantaram para a gente, que viveram histórias, que estão vivendo história de restauração, que não nasceram na rua não, o pastor Daniel falou, mas foram parar na rua, se arrependeram e foram restaurados. Olha para mim, você não sai daqui mais inocente, não sai, porque eles creram na pregação de João Batista, porque eles creram na pregação do arrependimento. Jesus vai perguntar: o batismo de João era de Deus ou dos homens? E aqui os religiosos engasgam. Olha para mim, querido, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas tem uma saída para você. Tem uma saída para a Cristolândia, tem uma saída para mim, e tem uma saída para todo mundo que crê. Essa saída chama-se Jesus Cristo. E agora homens, mulheres, crianças até, adolescentes, vão passar pelas águas, e também vão ser testemunhos, para mim e para vocês, da salvação e da restauração, que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Temos uma canção para cantar? Temos? Então eu vou convidar você para fechar teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. A porta da saída está ali. Meu convite e o desafio de Deus hoje é: não saia por essa porta sem entrar numa aliança com Jesus. Não saia por essa porta sem fazer uma aliança com Jesus. Pastor, como é que eu faço uma aliança com Jesus? É muito simples. Todos aqueles quantos receberam foram dados o poder de serem filhos de Deus. É muito simples. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se tu com a tua boca confessares e no teu coração creres, então feche teus olhos. Eu estou pedindo pela terceira vez, abaixe sua cabeça. Se alguém aqui quer fazer uma aliança com Jesus, só levantar sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Eu quero fazer, levante sua mão, diga: eu quero. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Se você quer fazer uma aliança, levante suas mãos. Eu quero, levante suas mãos. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Você está afastado, sem igreja, está desviado. Que dê tempo de você voltar para o Pai que te ama. Teu Pai te ama. Não fique esperando, quando eu melhorar eu volto. Volta do jeito que você está. Porque é Deus que vai cuidar de consertar a gente. Pai querido,
teus filhos agora publicamente, diante do Senhor, levantaram as suas mãos, numa atitude de fé, e numa atitude, Pai, de te buscar, e buscar o teu Filho Jesus, aquele que salva perfeitamente, Pai, para viverem uma vida nova. Nós os abençoamos, Pai, nós os acolhemos dentro desse aprisco, que é a igreja do Senhor. Nós os recebemos como irmãos, e nós, Pai, nos colocamos como aqueles que vão caminhar ao lado. Te pedimos perdão aqui pelo orgulho, pela incredulidade, pela dureza de coração. Nós olhamos para trás e vemos que tem tanta coisa, Pai, que não nos orgulhamos, mas olhamos para frente, caminhamos uma vida nova, sabendo que hoje os nossos pecados são apagados, porque acessamos a porta estreita, que é o teu Filho Jesus, uma porta de salvação eterna, porque é isso que nós buscamos, a eternidade que o Senhor colocou no nosso coração. Jogamos fora, Pai, aquilo que pensamos que é riqueza desse mundo, e nos encontramos com o Senhor, o único que pode nos dar acesso ao Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.